Bom dia a todos. Hoje teremos o webinar referente à Jordânia. É um destino que a gente sabe que está com um problema, mas do outro lado, não da Jordânia. Vou apresentar a Fernanda Curi, que é a gerente da CAC, DMC da Jordânia, e a Juliana Curi, que é a representante deles aqui no Brasil, que é a Conecta. Muito obrigado, Fernanda, pelo teu tempo e Juliana. E estamos aqui para escutar todos os tips e as novidades que tem o destino. Bom dia, Fernanda. Bom dia, daqui boa tarde, né? Já estamos com mais 6 horas. É um prazer enorme estar aqui hoje falando sobre a Jordânia com vocês. É, Infelizmente, esse momento é um momento que nós estamos passando por uma guerra muito próxima daqui, né? A poucos quilômetros daqui. Mas eu gostaria de ressaltar que a Jordânia está em paz, a vida está ocorrendo normalmente, o turismo está normal, as escolas estão normais, as pessoas saem, as pessoas dançam, as pessoas se divertem, as pessoas fazem visitas. Enfim, nada está acontecendo na Jordânia. A Jordânia é um país que é considerado como eu vou dizer, uma chave aqui no meio desse turbilhão de guerras aqui em volta. Não é do interesse de Israel, não é do interesse dos Estados Unidos que aconteça qualquer coisa na Jordânia, porque a Jordânia tem base militar dos Estados Unidos. Então, não existe a possibilidade de alguma coisa acontecer por aqui. O problema é geopolítico, tá? Não é um problema aqui na Jordânia. Então, as pessoas precisam entender que o problema que está acontecendo hoje na Palestina e em Israel é um problema geopolítico, tá? E a Jordânia, claro, acaba sendo afetada, porque muitas vezes as pessoas acham que a Jordânia precisa ser um destino que precisa ser coordenado com outro país, por exemplo, Israel. E não, a Jordânia é um destino completo. A Jordânia é um destino que tem história, que tem cultura, que tem religião, que tem aventura. É um destino para, no mínimo, 8 dias. Tá? Então, hoje a gente pode, né, no momento que Israel está em guerra, hoje nós podemos coordenar a Jordânia tanto com o Egito, quanto com Turquia, ou com Emirados, ou com Omã, ou com Arábia Saudita. Então, temos várias outras opções para, se o cliente, né, como ele vem de muito longe, não quiser fazer só um país, então nós temos outras opções de países para coordenar, né, com a Jordânia. Eu tive grupos aqui que vieram apenas para a Jordânia há pouco tempo, eu os acompanhei em todos os sites. Foi um sucesso, 2 grupos grandes, um grupo virtuoso, outro grupo grande. Os dois do E Brasil. do Brasil não tivemos nenhum tipo de problema, muito pelo contrário, os clientes aproveitaram, ficaram surpresos com tanta riqueza que a Jordânia tem para oferecer, tá? Então, eu acho que eu falei um pouquinho da situação atual na Jordânia, nós estamos vivendo normalmente. Eu, Fernanda, moro aqui há quase 6 anos. Eu faço tudo sozinha, eu uso Uber, eu viajo, eu tenho uma casa, eu tenho um filho que anda sozinho, que acabou de se formar. Então, eu quero passar para vocês a tranquilidade de que tudo está normal. Não existe problema relacionado com a guerra na Jordânia, tá?
Gente, a Jordânia é uma das civilizações mais antigas, tá, no mundo. É um oásis assim aqui no meio do Oriente, no meio de tantos países que estão em guerra. Como eu falei, é rico, não é só sobre Petra, uma das maravilhas do mundo, mas tem muito mais do que Petra. O país realmente é incrível, e surpreende muitos clientes, principalmente aqueles clientes que vêm para cá como extensão, só por 3 dias, só por 2 dias, só para ver Petra. Eles chegam aqui, eles ficam frustrados porque não tiveram conhecimento de tanta coisa que tem para se ver aqui na Jordânia, tá? Eu vou mostrar um mapa aqui para vocês. O mapa, como, como vocês veem, a Jordânia, ela faz fronteira, tá, com a Arábia Saudita, com o Egito, com Israel e com a Síria, tá? E com o Iraque. E já é o West Bank aqui, quando a gente fala West Bank, é a Palestina. É o que chamam no Brasil de Cisjordânia. Cisjordânia não é Jordânia. Cisjordânia é o território ocupado, é o West Bank, é o território que é a Palestina, tá? Como eu disse, esse problema é um problema geopolítico, nós não vamos falar sobre isso. Então, a Jordânia é um país bem pequeno. Entre o norte, tá? Entre a cidade do norte, cais que está lá fazendo fronteira com a Síria, tá? E a cidade de Aqaba, que é onde faz fronteira com o Egito e a Arábia Saudita, são 400 quilômetros apenas. 400 quilômetros entre o extremo norte e o extremo sul. Por isso que na Jordânia nós temos a opção de fazer todos os passeios de ônibus ou de carro, sem precisar pegar aéreo, tá? Então, e claro, durante todos esses translados a gente consegue fazer várias visitas, porque você tem lugares para visitar tanto no norte quanto no sul. Nós temos 3 fronteiras terrestres, uma ao sul, em Aqaba, com Israel, que é a fronteira de Arava, que faz fronteira com Eilat, em Israel. Nós temos a fronteira do norte, que fica próxima de Geras. Essa fronteira é a fronteira que a gente faz com Israel também, está no norte, ela fica um pouco mais próxima do lado de Israel, eu acho que mais próxima de Nazaré, se eu não me engano. E nós temos a fronteira do Mar Morto, que é a fronteira Lembe, que geralmente é a fronteira mais usada, que é uma ponte, na verdade, que é o local mais usado quando se tem essa coordenação entre os dois países. E nós temos 2 aeroportos internacionais, o Aeroporto Internacional de Amman e o Aeroporto Internacional de Aqaba, tá? Então, é só para dar uma ideia para vocês das fronteiras e do tamanho da Jordânia. Ao norte, nós temos as cidades importantes como Geras, Agilum e Pela e Cais. Ao sul, nós vamos ter Petra, Wadiram, Wadiram e Aqaba, ok? Amã, geralmente o agente ou o operador muitas vezes acham que Amã não tem nada para se ver. Gente, muito pelo contrário. Amã é uma cidade hoje cosmopolita, tem várias, ela foi habitada desde a época da Idade do Bronze, do Ferro, desde a época neolítica existe
existem ruínas em Amã, ok? Ela foi falada na Bíblia, ela é citada na Bíblia como Amon, tá? E hoje em Amã nós temos é, áreas como Citadela, como o Teatro Romano, como os castelos do deserto. Nós temos à noite, nós temos a área moderna, nós temos walking tour, graffiti tour. Você tem uma noite, você tem os melhores restaurantes para se frequentar. Então, é rica e é do lugar que também a gente consegue partir para o norte para fazer as visitas de um dia e retornar. Por exemplo, Geras, Agilum, Uncais. Você não consegue partir do sul para visitar essas cidades, você parte de Amã. Então, eu sempre sugiro 2 ou 3 noites em Amã para que o cliente chegue. Geralmente o voo é longo, ele precisa de uma noite ou de uma manhã para poder então começar o tour. Como eu falei, nós temos esse teatro romano no meio da cidade, em downtown. Esse teatro romano é, claro, datado, né, no século II, quando a Jordânia estava sob Império Romano. Ele atende a 6.000 espectadores. Muitas vezes acontecem festivais aqui e eles usam esse teatro para festivais ou shows internacionais. Nós temos a Cidadela, que oferece o Templo de Hércules, que oferece um museu com várias. Um museu que data desde a época neolítica até os tempos de hoje. Então, nós temos um museu riquíssimo dentro da Cidadela, é um museu arqueológico, tem o Palácio de Umíada, tem uma igreja da época greco-romana, tá? Em Amã também temos um museu que a gente chama de Museu Royal do Automóvel. Conta a história do reinado dos reis da Jordânia, depois que a Jordânia se tornou Jordânia, né? Porque foram outros nomes antes da Jordânia, antes de se tornar Jordânia. Então, desde o reinado Abdala, esse museu conta a história de todos os carros que a realeza usou até os dias de hoje. É interessante para o público que curte ah, esse tipo de assunto, né? Como carros antigos, história real, porque o museu vai contando a história toda real. Amman também oferece a Rainbow Street e um bairro chamado Webde. Esses dois lugares são lugares bem tradicionais aqui, locais undergrounds, que são bem ricos em galerias de artes, cafés descolados, lugar para fumar guila, murais de grafite, bibliotecas. Então, são dois lugares no centro, bem em downtown, os lugares mais antigos de Amman, com muita história, muitas galerias, com festival de cinema, com teatros. Então, é um lugar bem badalado para quem gosta de arte e cultura. Hoje nós temos a área nova de Amman, que a gente chama de Boulevard. Essa área é onde vocês estão vendo um hotel, né, nessa foto, o mais alto, que é o Rotana. Geralmente eu não indico ele para os meus clientes, logo ao lado dele não aparece na foto. Nós temos o W, que aí sim tem o perfil do público brasileiro. O Rotana ele é muito voltado para o pessoal do Golfo. Então, ficam aquelas mulheres todas de preto, aqueles homens todos de branco. Então, sabe,
acho que quebra um pouco do que é a Jordânia, né? A pessoa começa a se sentir no Golfo do que na Jordânia em si. Por isso que eu não ofereço o Rotana como opção. Mas, claro, é sempre de acordo com a vontade do cliente. É, o Boulevard é uma rua que só de pedestres, com cafés, restaurantes, boates, lojas de artes, lojas de roupas, lojas de coisas locais. Tem um shopping enorme com lojas que todo mundo conhece, tipo Zara, Massimo Dutti, H&M. É um lugar que os clientes gostam muito de ficar, porque é só descer do hotel e eles estão nessa área. É muito seguro andar na Jordânia. Não existe roubo, não existe assalto, não existe nada disso. Então, é muito seguro. O cliente pode andar à noite, pode andar sozinho, pode andar com guia, pode andar. Enfim, como falei, comentei com vocês, eu faço muitas coisas sozinhas aqui, eu saio à noite, eu uso Uber e nunca sofri nenhum tipo de assédio ou violência. O Boulevard é esse mix, então é legal porque assim o cliente quer comer, ele, pô, só vou descer, eu vou comer. Ah, quero ir no mercado, tem um mercado. Quero ir no shopping, tem um shopping. Quero ir numa boate, tem a boate, entendeu? Então é tudo a pé. Então ele é bem localizado nesse sentido. A mesquita, ela também está em Amman. Essa mesquita é a mesquita do King Abdallah. Essa mesquita não pode ser visitada por dentro, mas pode ser visitada por fora. Nós temos uma mesquita, que é a mesquita que tem a cúpula azul, que fica nessa área do Boulevard, que pode ser visitada internamente, claro que com a baia. Geralmente a gente inclui no passeio. Se o cliente quiser fazer, geralmente está incluído no nosso Amman City Tour. O Amman City Tour, ele engloba a parte antiga, o Citatel, a Downtown, inclui o Walking Tour no meio da cidade velha, degustação de doce, degustação de falafel. Complementando, aqui no Boulevard a gente também tem um wine tasting, que são vinhos jordanianos, que a gente também pode oferecer essa experiência para o cliente, tá? Um wine tasting. Sobre a Man, é, eu acho que eu falei, fiz um resumo, falei basicamente o que se tem para oferecer. E, como eu disse, a partir de Amman, você em uma hora está em Geras, para visita de Geras, você em uma hora está nos castelos do deserto, em meia hora você está em Madaba, em meia hora você está no Dead Sea, no Mar Morto. Então, a Man, ela está super bem localizada para as visitas que estão no norte e nas visitas na área do Mar Morto. Geras. Gente, Geras é uma das cidades mais preservadas do mundo em termos de cidade romana, né? Fora da Itália. A cidade, ela é fantástica, ela é muito rica, muito rica. Ela é composta de vários pontos históricos, né, como o Arco do Adriano, a rua com as colunas, né, romanas, o, o teatro, a parte oval, onde se realizavam alguns eventos na época romana.
Então, ela também é uma das cidades de Decápolis. Decápolis vem do grego. Decápolis, dec significa 10, polis significa cidades. A Jordânia tem 3 cidades que fazem parte de Decápolis. Uma delas é Amã, que antigamente, e citada na Bíblia, era Filadélfia. Nós temos Geras, que o nome em Decápolis é Gerasa, citada na Bíblia, e nós temos um cais, que é no norte, que é Gadara, também cidade citada na Bíblia, foi onde Jesus realizou o milagre da multiplicação dos peixes. Agilum fica a 20 minutos de Geras, então geralmente a gente coloca as visitas juntas. Agilum é uma área que ela tanto pode ser para aventura, ela pode ser uma área para experiências locais com moradores locais, experiências como ah, é, hiking, trekking. Você pode fazer colheita de azeitonas, se tiver na época, almoço com uma família local, ou um jantar, aprender a fazer pão com uma família local. Então, nós temos todas essas opções entre as visitas ou depois das visitas de Geras e Agilu. Como eu falei, tem a reserva, né? A Julum tem essa reserva florestal, que é onde as pessoas fazem hiking and trekking, por isso que eu falei que a Jordânia também é um local de aventura. Nós temos esses lodges que o cliente pode dormir, o cliente de aventura que quer fazer um trekking, então ele tem essa opção de de dormir no lodge para acordar cedo e estar preparado para o hiking. Nós temos o Castelo de Agilum, que é um castelo do século XII. Desculpa, ele é do século XII. Ele foi construído por Saladino e foi uma fortaleza, na verdade, para se proteger, né, para proteger todo o ferro na época, e depois ele foi usado para proteger as minas e também para se protegerem dos cruzados, porque a Jordânia passou pelas cruzadas. Então, foi um lugar estratégico de proteção dos cruzados. A visita também é válida, é uma visita histórica e está bem próximo de Geras. Tar Mar Elias é um local bíblico, na verdade. Esse local é o local do profeta, né? Elias. É o local onde tem as ruínas, onde ele viveu e onde acredita-se, onde está citado na Bíblia, que é o local onde ele foi arrebatado aos céus, tá? Então é um local bíblico. Quando nós falamos de Madaba, geralmente a gente coloca quando a gente está partindo ou de Amã ou do Mar Morto para Pétara. Por quê? Porque está no caminho, né? Madaba é uma cidade cristã, vamos dizer assim. É uma cidade que tem um mapa dentro da Igreja de São Jorge, que é um mosaico mais antigo do mundo, é o mapa mais antigo do mundo, todo feito
ele é todo feito gente, de pedrinha, como é que fala? É, Sal, hã? ele é todo, é um mosaico, né? Ele é feito todo de pedrinhas de, como se fosse uma cerâmica. Isso. É mais ou menos uma cerâmica, mas esse mapa foi achado no chão dessa igreja e é o mapa mais antigo do mundo. Ele fica dentro da igreja de São Jorge. Mádaba tem várias ruelas com lojinhas, tem restaurantes. Geralmente o nosso cliente almoça em Mádaba, tem um restaurante muito bom. A gente também tem na área de Macaba o que a gente chama Mucauer, que é a cidade onde tem as ruínas do castelo de Herodes, que Herodes foi um rei, né, que foi casado com Salomé, e foi lá que ela pediu para prenderem João Batista, quem batizou Jesus, e foi lá que ele foi decapitado. Monte Nebo fica a 20 minutos de Madaba, também está no caminho para ir para Pétara. Monte Nebo é um memorial a Moisés. Você tem essa vista panorâmica aqui de Monte Nebo, e eu não sei se vocês conseguem ver na foto a distância, né, que está Jericó, por exemplo, a 27 quilômetros. Esse mapa aqui está mostrando a distância entre a Jordânia, entre esse memorial e a Terra Santa. Jericó é onde fica fica na Palestina, mas é bem próximo da Lembe, tá? Da fronteira Lembe, que a gente chama de ponte. Então, vocês veem aqui, ó, a gente de Jerusalém, as setas vão de acordo com a direção das cidades na Palestina e Israel. O Memorial de Moisés é o local onde acredita-se que foi o lugar onde Moisés avistou a Terra Prometida, a Terra Santa, mas que ele não conseguiu chegar na Terra Santa. Então, acredita-se que lá ele morreu e não conseguiu chegar na Terra Santa. Alguns clientes sempre pedem algum castelo antes de chegar em Petra. No caminho, nós temos Karak, que é um bem ao sul, já é ao sul da Jordânia. E nós vamos ter também Shobak, que fica mais próximo de Petra. O castelo de Karak é um castelo da época das Cruzadas. Ele foi construído na época dos otomanos e ele foi feito para se protegerem dos cruzados na época islâmica, na época da Revolução Islâmica. É um castelo que está intacto, que você consegue ver todas as por dentro e por fora, está intacto. Então, a gente consegue ver os locais onde eles dormiam, as cozinhas, as prisões, as vistas, os pontos onde eles apontavam as armas. Ele fica numa área bem alta, então tem uma vista toda da área de onde vinham o, o, de onde vinham os cruzados, tá? Na época. Petra, uma das maravilhas do mundo. Petra
enfim, é fantástica, não tenho palavras para descrever a beleza. Realmente é muito emocionante chegar a essa cidade construída pelos nabateus e a perfeição, né, dos detalhes que a gente vê nessa visita. Petra é muito grande, é uma visita que as pessoas geralmente precisam estar em forma para conseguir conhecê-la toda. Também não se consegue conhecer em só um dia, para quem quer conhecê-la toda. Pelo mapa, vocês veem, né, a distância entre a área de visitantes e o monastério. A pessoa precisa estar em forma para poder chegar ao monastério, são muitos e muitos degraus para se chegar lá. A caminhada é grande, a caminhada é sob pedra, mas o passeio é válido. Hoje, nós não. Petra oferece um carro elétrico, não existe mais charretes, não existe mais burrinho na entrada, existe carro elétrico para os clientes que tenham problema de locomoção ou idosos. Então, eu aconselho sempre que que ofereçam, né? Mas esse carrinho elétrico só vai até o Tesouro, que é o prédio principal, esse primeiro prédio que é o considerado, esse aqui, que é o considerado uma das maravilhas do mundo. Aí depois você tem toda a área das tumbas, dos teatros e das colunas, até se chegar ao monastério. Aí a pessoa realmente precisa estar em forma para fazer a visita toda de Petra. Petra à noite. Muitas vezes vocês mudam o itinerário inteiro por causa de Petra à noite. Fernanda, vale a pena? Ah, eu não estou aqui para dizer se vale ou não vale. Eu só quero deixar claro o seguinte. Gente, é uma caminhada de mais ou menos 2 quilômetros no escuro, sob pedras. Geralmente o cliente vai fazer isso numa noite e no dia seguinte ele vai voltar para o mesmo lugar e fazer a mesma caminhada. Então, tem que perguntar, o cliente está em forma? O cliente vai aguentar caminhar à noite sozinho? É uma visita autoguiada. As velas, muitas vezes, por causa do vento, não ficam acesas. Chega no local, no tesouro, tudo bem, está tudo iluminado, está bonito, e vai ter um beduíno cantando e falando sobre os nabateus. É interessante? É. Mas vale mudar um roteiro inteiro? Não. Se o cliente tiver problema de locomoção, se for idoso, se não tiver em forma, vai atrapalhar a visita dele no dia seguinte. Ou, se ele fizer a visita no dia, durante o dia, vai atrapalhar a visita dele durante a noite. Porque as caminhadas são longas e em pedras, tá? Eu gosto, assim, é porque vocês estão em Campinas, São Paulo, não sei, mas para quem conhece Búzios, a Rua das Pedras, usar um salto, e tem gente ainda que vai de salto, tá, gente? Porque tem que fazer a foto de vestido. Então, tênis, tênis, mesmo se quiser fazer a prova, o vestido, leva o escarpão na mão, coloca lá na hora. Como vocês podem ver, né, tem as Facades Streets, tem o Grande Teatro de Pedra, tem as tombas, isso tudo são caminhada, tá? Isso para visita durante o dia. A visita durante a noite é só até o Tesouro, só até o Treasury. E uma coisa também é que a visita Petra by Night, né, acontece só 3 vezes por semana, então não são todos os dias, né, são 3 vezes. Isso, é por isso que eu falei do itinerário, que às vezes, né, o cliente quer mudar tudo por causa de Pedra by Night. Então, só funciona às segundas, quartas e quintas, começa às 8h30 e termina às 10 da noite.
Nosso deserto, onde foram gravados vários filmes, como Marte, Lawrence of Arabian, e entre outros filmes. É um deserto fantástico, lindo, deixa a gente sem ar mesmo, sabe? A beleza do passeio, das formações rochosas, das cores. O deserto de Uadirã, ele oferece os passeios de 4x4, Jeep Tours, que a gente pode fazer de 2 horas, 3 horas, 5 horas, são várias opções. Oferece trekking para os aventureiros que querem fazer trekking. Tem balão que, né, só não vai funcionar se tiver problema de condições climáticas, mas é um passeio lindo ao amanhecer, eu já fiz, é fantástico. Tem várias coisas para se fazer e para aproveitar. As noites são qualquer tipo de acampamento, geralmente eles fazem a comida dentro da areia, eles fazem um show, eles mostram para os clientes como é que eles trazem toda essa comida assada de dentro, né, do buraco, de dentro da terra. Os acampamentos, eles são formados por acampamentos de luxo, acampamentos beduínos, acampamentos bolha, acampamentos normais, lodge, enfim, nós temos várias opções de acampamentos. Ah, Fernanda, mas o cliente quer ficar na bolha. Tudo bem, ele pode ficar na bolha, mas é importante dizer, a bolha tem cheiro de plástico, durante o verão é uma estufa, durante o inverno é gelada e, gente, é plástico no deserto. Tem areia, você não tem visibilidade. Então, eu gosto de ser franca com o cliente. Você vai ter uma vista da sua varanda, vai ver todas as estrelas, vai do lado de fora. E você tem hoje acampamentos muito mais luxuosos, muito mais legais, que não são bolha, tá? Então, é importante saber que é trend, ok, ficar na bolha é trend, mas que o que aparece no Instagram é foto, gente, né? Então a gente precisa falar a verdade para o cliente. Eu tive reclamação de brasileiro, poxa, tinha areia. Que bom, né? Você está no deserto. Não tenho mais o que falar. Se você me mandar um e-mail dizer que o cliente reclamou que tinha areia no deserto, eu não tenho o que falar para você. Tem tempestade de areia, tem vento, tem uma série de coisas, tá? Então, eu gosto sempre de falar que nós temos opções de outros acampamentos legais, luxuosos, com programações, alguns que vendem bebida alcoólica, porque a maioria não vende bebida alcoólica em Uadirã. Em Petra também a gente já encontra bebida alcoólica dentro dos hotéis, mas isso, gente, é diferente de Amã. Em Amã vocês encontram em qualquer lugar, em Acaba também. Mas Petra e Uadirã são áreas de beduínos. São pouquíssimos hotéis e pouquíssimos acampamentos que servem álcool. Mas, claro, se o cliente quiser ficar num acampamento que não tenha álcool, nós vamos providenciar se ele quiser. Ele pode levar a garrafa dele de vinho, a gente vai avisar o acampamento, providenciamos as taças, o abridor, o gelo. A gente dá jeito em tudo, tá? Um piquenique no deserto, um passeio de camelo, tudo isso a gente pode oferecer para o cliente. Tem uma demanda de atividades incríveis que a gente pode oferecer. Sunset, sunrise e durante o dia.
Áqaba é a nossa praia, é o Mar Vermelho, são as três fronteiras, né? Com Israel, Egito e Arábia Saudita. Áqaba geralmente não é um local que o brasileiro tenha tanto interesse, a não ser que seja aventureiro e goste de mergulhar. Áqaba é o terceiro lugar no mundo mais rico em corais, mais rico para mergulho. É o terceiro lugar. Então, para quem curte mergulho, sim, tem que ir para Áqaba. Agora, para quem realmente não tem passeio de barco, tem. Tem o forte para ver, tem. Mas às vezes vai tirar, não é o perfil do que o cliente brasileiro deseja, ok? Mas oferece, tem resorts fantásticos, tem um mar fantástico, tem locais para mergulho fantástico, tem passeio de barco e alguns pontos, né, para visitar, como o museu, como a mesquita, como o Forte de Áqaba, tá bom? Nosso Mar Morto, geralmente a gente termina nossas viagens no Mar Morto, né? Sem Áqaba. Geralmente o cliente sai de Petra ou de Huadirã e vai para o Mar Morto. O Mar Morto é o local mais baixo de altitude no mundo. The lowest place, é o local mais baixo. É, é rico, o mar é morto, né? Porque é muito sal, tem muito sal. Na verdade, não é um mar, é um lago, mas ele é muito salgado, por isso que as pessoas boiam, e é muito rico em minerais. Então, geralmente, os resorts oferecem spas fantásticos, piscinas, restaurantes, o cliente pode fazer o banho de lama, boiar, pode ver essa formação de sal, e, enfim. Então, geralmente é onde o cliente fica por 1, 2 dias para relaxar antes de voltar para o Brasil ou né, partir para o próximo destino. É um local de descanso. Quem fica mais tempo na região do Mar Morto, existem alguns passeios que o cliente pode fazer que estão ali à volta. Um deles é o Wadi Mujib, ao meu ver, tá? Que conheço a Jordânia toda, já fui em tudo, de cabo a rabo, e faço trekking também, faço aventura. O Wadi Mujib é o local mais bonito da Jordânia. É um canyon. Esse canyon ele só funciona entre 1º de abril e final de outubro, por ser canyon, então tem que ser na época de seca. Imagina a entrada de Petra, eu não sei se para quem conhece o SIC, o que chama de SIC, que é o corredor que vai para Petra, a gente faz esse caminho todo dentro da água e a formação, as cores da rocha e a cor da água são fantásticos. É um passeio fantástico, mas, claro, o cliente tem que estar em forma, o cliente precisa saber nadar, o cliente precisa estar preparado a usar corda, porque em algumas partes vai precisar usar corda para se locomover contra a água. O Wadi Mujib. É lindo, pesquisem. Na área do Mar Morto, nós temos o local de batismo de Jesus, que nós chamamos de Betânia. É o local que está no Rio Jordão, onde João Batista
antes de ser decepado, batizou Jesus. Foi visitado pelo Papa, como Papa João Paulo II, também como Monte Nebo, né? Também é um site UNESCO. Então, para os religiosos, é um local que precisa incluir no programa, tanto para os católicos quanto para os evangélicos. Eu acho que vocês perceberam que nós temos aqui Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, aqui na Jordânia, a gente atende tanto os católicos quanto os evangélicos, tá? O caminho todo de Moisés está do lado da Jordânia. E nós temos uma em Hot Springs, que geralmente meus clientes europeus gostam muito, mas brasileiro não gosta muito, não. São águas termais, são uma cachoeira com água quente, também rica em minerais. E é isso, gente. Eu fiz assim um resuminho, né, sobre a Jordânia. Eu gostaria agora de abrir para vocês qualquer dúvida, comentário, o que, ou qualquer colocação, qualquer coisa, a gente pode agora estar batendo um papo aqui. Bom dia. Eu tenho uma dúvida referente a fronteiras. Geralmente passageiros que fazem assim, fazem a junção de dois países, vocês ajudam na questão do receptivo da fronteira no país vizinho ou somente na Jordânia em si? Só na Jordânia. Em Israel não é permitido. O seu receptivo vai fazer, ele vai levar o cliente, né? O motorista ou o guia vai deixar o cliente na fronteira, mas dentro da fronteira, do lado de Israel, eles não deixam nenhuma assistência. É proibido em todas as fronteiras. Aí também vai ser a sorte do cliente, se ele vai atravessar em 10 minutos, 1 hora, um dia ou 3 dias. Vai depender do humor do soldado israelense. Mas do lado jordaniano, a gente faz todo tipo de assistência. Já, obrigado. Nada. Alguém tem mais alguma pergunta referente ao treinamento que a Fernanda deu todas as dicas para todas as cidades da Jordânia? Eu acredito, Fernanda, que está tudo sanado nas informações, dúvidas que tiveram vão acontecer perante quando tem as solicitações, ou nas cotações, ou nas confirmações que vêm a partir de vocês. Mais uma vez, Fernanda. Eu estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está aqui ou para um call, pode me mandar e-mail. Geralmente eu respondo rápido. E espero que possamos trazer mais clientes agora para a Jordânia e tentar, né, entender que o problema aqui na Jordânia, aliás, que não tem problema na Jordânia, né, que o problema é geopolítico no país vizinho. Ok. Ok, Fernanda. Mais uma vez, obrigado. E estamos encerrando por aqui esse treinamento. E estamos à disposição dos agentes, e tanto do nosso staff, quanto a Fernanda e a Juliana Estou Coelho aqui à da Conecta. disposição, Tá ok? se vocês precisarem. Muito obrigado. Muito Bom dia para obrigada. todos. Bom dia. Obrigada, tchau, tchau. Bom dia, Bom tchau. dia, Fernanda. Tchau, Prazer tchau. enorme falar Bom com você. dia, tchau. Tchau.